noite, minha irmã. É um prazer estarmos novamente juntos. É um prazer, de verdade, nesse momento, estarmos juntos para louvar e adorar o nome do nosso Deus. Você vai perceber, ou não, que a nossa live desta noite terá algumas coisas diferentes, né? E o que aconteceu? Nós tivemos um problema técnico muito sério e, de fato, a gente vai transmitir uma outra dinâmica, com outros recursos que nós tínhamos disponíveis até hoje de manhã, né? E agora à tarde nós tivemos alguns problemas e, de fato, nós estamos usando aqui outros recursos. E talvez você vá sentir aí alguma diferença, mas, em hipótese alguma, nós deixaremos de transmitir, de compartilhar a palavra do nosso Deus. E o mais importante em tudo isso, de fato, é estarmos juntos nesse momento difícil para a nossa cidade, para as nossas famílias, para a nossa igreja, para o mundo, na realidade, né? Então, é muito bom estarmos aqui. Eu quero, nesse instante, dizer para você o seguinte: Deus está vendo absolutamente tudo o que você está passando. O nosso Deus não é um Deus distante, não é um Deus que se afasta dos seus filhos, de jeito nenhum. O nosso Deus é um Deus presente, é um Deus que, de fato, caminha no meio do seu povo. Então, juntos, iremos adorar a esse Deus que está conosco, que prometeu que todos os dias das nossas vidas estaria conosco, até o final dos tempos, né? Isso é maravilhoso. Então, vamos orar nesse instante, vamos buscar a presença de Deus para que Ele venha e, de fato, traga a sua mensagem, a sua palavra, para que as nossas vidas sejam transformadas, tá bom? Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Se você tem um pedido muito especial, coloque agora diante de Deus. Fale com o Senhor, pois Deus pode absolutamente todas as coisas. E Ele está te vendo e Ele está te ouvindo. Deus bendito, no nome santo de Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor, nós nos colocamos na tua presença nesta hora. Deus, vivemos uma época difícil, muito desafiadora, ó Pai, onde corremos o risco de ficarmos doentes por causa dessa pandemia que assola todo o nosso planeta, consequências sérias com relação à causa econômica. Então, nós buscamos a tua presença, Deus, para que, de fato, o Senhor tome conta das nossas vidas. Deus bendito, olha para cada uma das nossas famílias, ouve cada um dos nossos pedidos e fica conosco, ó Pai. Nós oramos no nome santo de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Muito grato porque você chegou agora, meu irmão. E eu sei que você chegou nesse instante, tá? Obrigado pela tua presença. Eu quero compartilhar com você nesse instante um texto, e ele se encontra no livro de primeiro livro de Samuel, capítulo 7, a partir do verso 7. E diz assim esse texto: Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós,
para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os derrotou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui, meu irmão, minha irmã, Deus tem tomado conta das nossas vidas. Até aqui Deus tem nos sustentado. Eu gosto de te lembrar de uma coisa. Deus não prometeu que nós não teríamos problema nenhum. Deus não nos isenta de problemas e nem de dificuldades. Ele promete sim que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Por isso o salmista escreve lá no Salmo 23, quando ele andar pelo vale da sombra da morte, ele não teria medo. Por quê? Porque Deus estaria com ele. É assim na tempestade, é assim no deserto, é assim em todos os momentos onde nós passamos por dificuldades. Deus não nos isenta de problema, mas Ele está conosco durante os problemas. Deus não nos isenta de ficarmos sem emprego, de ficarmos doentes, de termos problemas nas nossas famílias, relacionamentos. Deus não nos livrou desta pandemia de maneira assim a nos retirar deste mundo, deste tempo. Mas Deus fez o quê? Ele caminha conosco. E mesmo que a morte venha sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, a nós que cremos num Deus real e verdadeiro, iremos encontrá-lo num céu glorioso. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa expectativa. E é muito bonito, e eu quero desafiar você a ler o capítulo 11 da carta aos Hebreus. É um texto e um testemunho maravilhoso de pessoas que viram o milagre acontecer, mas outros que foram partidos ao meio, devorados por leões, enforcados, decapitados por causa do evangelho. Deus livrou uns porque ele tinha um plano. Deus permitiu que outros experimentassem a morte porque ele tinha um plano. E o plano que ele tem para as nossas vidas irá se cumprir, meu irmão. Creia nisso. E nesse instante, nós adoraremos ao Senhor. E, de novo, eu quero ver e vou pedir que você coloque o seu comentário na nossa live, se você vai perceber algo de diferente no nosso louvor, tá bom? Mas eu não vou conseguir, de repente, te dar resposta na hora. Mas eu quero ver se você percebe algo diferente do nosso louvor. E depois do louvor, eu conto para você, tá bom? Hoje, quem está no comando da nossa live é a Brenda. Então, Brenda, vamos louvar ao Senhor a partir desse instante. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Nós estamos aqui em mais um domingo para louvar e adorar o nome do Senhor. Semana passada nós estávamos na igreja, mas nós vamos tentar mudar um pouco, né? A ideia foi matar um pouquinho da saudade, lembrando que lá nós tivemos todas as precauções, nos cuidamos, estávamos só nós lá, não tinha mais ninguém. Então nós cumprimos todas as recomendações, mas agora aqui eu e o Igor a gente está em casa. Agora a gente está em casa aqui para louvar e adorar o nome do Senhor. Na semana que vem, Mateuzinho com a gente de novo, se tudo der certo. Nós estamos aqui para louvar e adorar o nome do Senhor. Antes de começar o louvor, compartilhe aí nossa live,
compartilha para a palavra do Senhor chegar em mais lares aí. E se puder, fique em casa. Amém, meu irmão? Vamos louvar porque Ele é santo, santo, santo. Santo, santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tu digno, que eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, que eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Adora o Senhor aí na sua casa. Santo, santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tu digno, que eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tu digno, que eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti, Senhor, só a ti, Deus. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Amém, glória a Deus. Nós vamos cantar mais um louvor e adore ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Adore aí na sua casa. É o momento que nós temos de adorar com os nossos familiares. Adore ao Senhor. Vamos louvar, nega. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Para mais uma vez vim para adorar-te, vim para adorar. Adore aí na sua casa, no seu lar, para prostrar com a tua família. Adora o Senhor. Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim e para você.
vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste da terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei, nós não vamos saber esse preço, os meus pecados lá, foi por amor a mim e por você. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar, adora o Senhor. Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E que Ele possa continuar nos dando força, nos dando sabedoria para esse tempo que estamos passando. Mas continue aproveitando com a sua família. Aproveite os momentos, aproveite esses momentos juntos. Aproveite que está em casa, aqueles que estão, aqueles que podem estar em casa. Adore o Senhor, leia a palavra do Senhor. E não esqueça, compartilhe a nossa live. Beleza? Que Deus abençoe aí, Igor. Quer falar alguma coisa? Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Pastores, é com vocês. Deus abençoe. Muito bem. Eu quero ver agora quem conseguiu perceber alguma coisa de diferente no nosso louvor, na nossa adoração. Coloca aí na live se você reparou e percebeu alguma coisa. Se você não percebeu, o que aconteceu foi que nós precisamos gravar esse louvor, né? E ele foi gravado, né? Não foi ao vivo, foi gravado, né? Como eu falei no começo, estamos passando para este culto de hoje por alguns desafios aí, mas graças a Deus estamos louvando, adorando a Deus. E nesse instante eu quero chamar o pastor Gerson para que nós possamos ouvir a palavra, para que nós possamos ouvir o que Deus tem a nos dizer. Pastor Gerson, clica naquele botãozinho, libera a sua câmera, libera o seu microfone e olha que bacana, falaram que nós dois estaremos juntos
neste instante na live. Vamos ver se isso vai acontecer. Gerson, Deus te abençoe, que Deus te use, tá bom? Até daqui a pouco. Boa noite, pastor Itamar. Eu queria cumprimentar todos os nossos ouvintes. É uma alegria, como o pastor Itamar disse agora há pouco, que a gente esteja juntos. É muito gostoso a gente estar juntos para louvarmos o Senhor. Sentimos muita falta de estarmos juntos lá na igreja para isso, mas traz um consolo para o nosso coração a gente saber que tem muitos irmãos nesse momento sintonizados aqui conosco, na mesma busca para nós estarmos louvando o nosso Deus, engrandecendo o nosso Deus e meditando na sua palavra. Nessa noite, eu queria conversar contigo sobre o seguinte tema: uma igreja que é serva de Jesus. Uma igreja que é serva de Jesus. E para isso, eu queria te convidar a ler um texto que está lá registrado em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 25 a 30. Filipenses, capítulo 2, versículos 25 a 30. Se você é um bom observador, e se você esteve conosco hoje na escola dominical, o presbítero Marcelo, ele nos trouxe uma boa aula, foi uma aula com a participação de irmãos, debatendo o assunto, a respeito do livro de Filipenses também, só que foi no mesmo capítulo, dos versículos 5 a 11. Então, por coincidência, estamos no mesmo livro, no mesmo capítulo, mas o tema é outro. O tema é uma igreja do Senhor que é serva de Jesus, tá bom? Vamos falar sobre isso, então. Muito bem, vamos ler o texto. Eu gostaria que você acompanhasse aí conosco na tua Bíblia. Aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhe Epafrodito, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muitas saudades de todos vocês e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu, estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele, porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida, para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Eu queria te convidar para mais uma breve oração. Eu queria te convidar para você abaixar sua cabeça, fechar seus olhos, para nós falarmos com o Senhor. Santo e amado Deus, nós estamos na tua presença e queremos ser dirigidos, conduzidos à tua palavra pelo teu Santo Espírito. Fala conosco nessa noite, ó Pai, através do teu querer, da tua vontade, que o teu Santo Espírito trabalhe o nosso coração e que faça de nós uma igreja que seja serva do Senhor e que faça toda a tua vontade. Nós nos colocamos nas tuas mãos, pedimos que o Senhor esteja iluminando as nossas vidas, a minha e de todos os irmãos que estão nos ouvindo, de todos os amigos que estão conosco nessa noite. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, alguém já disse o seguinte, a igreja que não é serva não é uma igreja cristã. Por que é dita essa frase? Porque a essência do cristianismo, do evangelho, é Jesus Cristo. E se a igreja não é serva, assim como Jesus foi, não pode ser uma igreja cristã. De fato, o Senhor Jesus, durante seu ministério aqui na Terra, ele
gastou muito tempo com essa mensagem aos seus ouvintes, aos seus discípulos, aqueles que ouviam a Jesus, falando sempre com muita clareza, com muita disposição, com muita ênfase a respeito disso. Mateus, capítulo 20, versículo 28, diz assim: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E essa característica do caráter e do ministério de Jesus, de se dar, de dar a sua vida, ele imprimiu aos seus discípulos e imprimiu à sua igreja. Lá em João, capítulo 15, versículos 12 a 14, o próprio Jesus nos diz assim: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Então, quando eu comecei a pensar nesse tema, né, uma igreja que é serva de Jesus, eu fui levado a olhar para a igreja de Filipos. Esta igreja que motivou o apóstolo Paulo a escrever essa carta para eles. E é interessante, irmãos, que essa igreja de Filipos, ela é fruto do trabalho missionário de Paulo na segunda viagem missionária dele. Ele estava fazendo sua segunda viagem missionária com Timóteo, com Lucas e com o Silas. E a intenção do Paulo, o projeto missionário do Paulo, aquilo que ele tinha colocado no papel, no seu coração, na sua cabeça, era ir para a Ásia. Ele queria ir pregar o evangelho na Ásia. Mas quando ele estava indo para lá, as coisas não começaram a dar certo. O texto de Atos não fala o que não deu certo, mas talvez eles não conseguiram navio para lá, talvez eles não conseguiram liberação para viajar para lá, talvez não conseguiram licença para viajar para aqueles lados. O fato é que Paulo falou que as portas tinham se fechado para eles irem para a Ásia. E aí Paulo, numa daquelas noites, ele teve uma visão. E a visão foi que apareceu um varão macedônio para ele, pedindo que ele passasse para a Macedônia e os ajudasse. Quando Paulo teve essa visão, ele entendeu que era para ir para o outro lado. E ele não foi para a Ásia, ele foi para a Europa. A Macedônia é na Europa. E ele foi para a Europa. E foi assim, irmãos, que o evangelho chegou à Europa. O evangelho chegou primeiramente na Europa, só depois de muito tempo chegou na Ásia. E quando Paulo foi para lá, a primeira cidade que ele foi visitar foi a cidade de Filipos. Era a cidade que ficava mais próxima do litoral ali, era uma cidade importante, era uma cidade muito importante na colônia romana, na civilização romana. E ele, chegando nessa cidade, ele começou a pregar o evangelho. E logo aconteceu a conversão da Lídia. Ela se converteu quando ela estava lá numa reunião de oração, na beira do rio. E depois que ela se converteu, a igreja que começou a iniciar ali na casa dela, passou a reunir ali, na casa de Lídia. Ali passou a acontecer, então, o início do trabalho da igreja em Filipos, na casa de Lídia. Muito bem. Afinal, eu queria fazer uma pergunta para você. O que é, afinal, a igreja? O que é, afinal, a igreja? Acho que você está já bem cansadinho de ouvir essa pergunta, né? A igreja somos nós. A igreja sou eu, é você, são os irmãos. Nós somos a igreja. E a igreja, ela mostra quem ela é através das nossas vidas. Se eu, se você, somos fiéis aos ensinamentos de Jesus, se nós somos fiéis aos ensinamentos do Mestre, nós vamos mostrar a nossa cara de quem nós somos. A igreja vai ser parecida com o jeito que nós somos. Agora, se nós formos relaxados, se nós formos indolentes, se nós formos relapsos, se nós formos descuidados com a nossa relação com Jesus,
A igreja que nós somos, ela vai mostrar essa cara, ela vai mostrar essa face. Por isso, eu quero refletir com você nessa noite a respeito desse assunto, o que é ser uma igreja serva. E eu quero pegar essa igreja serva através de um dos seus membros. E esse membro que eu queria pegar para conversar com você, eu queria mostrar essa igreja através desse servo. É o Epafrodito. Então, eu queria comentar o primeiro tópico aí com você. O Epafrodito era um homem pronto a servir. Ele era um homem pronto a servir. Queria te fazer uma pergunta interessante aí. Você conhece algum Epafrodito? Eu não conheço, tá? Não conheço ninguém com esse nome. O mais próximo que eu conheço foi o pai do meu cunhado, que chamava Epáfras, né? É o mais próximo, mas Epafrodito eu não conheci ninguém. Pena que os nenês todos já nasceram na igreja, né? Senão ficava uma sugestão de um nome diferente aí para as irmãs, né? Estou brincando, irmãos. Mas, apesar desse nome ser esquisito, ele tem um significado muito bonito. Epafrodito significa amável, amável. Ele era um dos líderes da igreja, lá de Filipos. Um dos membros mais importantes da igreja, participava da liderança da igreja, e a igreja lá de Filipos, ela deu uma incumbência para ele, né? A igreja pediu que ele viajasse até Roma e que ele fosse lá com duas finalidades. Primeira, ele ia levar donativos da igreja para Paulo, para a obra missionária do Paulo, para a vida do Paulo. E ele também iria lá passar um tempo lá em Roma, dando uma assistência para Paulo, uma assistência espiritual e uma assistência nas necessidades de Paulo. Paulo, nessa ocasião, estava preso em Roma, irmãos. Muito bem. Não era uma tarefa fácil, não era. Roma ficava muito longe de Filipos, mais ou menos, irmãos, 1.000 quilômetros. E naquele tempo, a gente sabe que os meios de locomoção eram lentos, muito lentos, né? Outro agravante é que Paulo estava preso. Paulo estava preso. Ele estava preso por quê? Por causa do evangelho. Ele estava pregando o evangelho e foi preso, estava preso em Roma por causa do evangelho. Então, alguém que fosse lá em Roma falar com Paulo estaria sujeito a riscos. O Epafrodito estaria correndo riscos de ir até Roma para tratar com Paulo, para conversar com Paulo, para atender a Paulo. Mas, apesar disso, Epafrodito se dispôs, se colocou à disposição da igreja, a igreja queria abençoar a vida do Paulo, a igreja queria servir a vida do Paulo, e o Epafrodito se dispôs a fazer isso pela igreja. Ele se dispôs a ir até Roma, dedicar sua atenção, dedicar o seu carinho, para representar a igreja, aquilo que a igreja queria fazer com Paulo. Irmãos, assim é a igreja que é serva de Jesus. Ela não é paralisada pelas circunstâncias. Não são as dificuldades que bloqueiam as ações dela. Ela continua agindo apesar das circunstâncias que a cercam. Por exemplo, não é a distância que vai criar obstáculo, não é a situação financeira que vai criar obstáculo para o agir dessa igreja. Não são os perigos, a falta de recursos, não é a pandemia, não é isolamento, não é qualquer tipo de problema que possa trazer empecilhos para essa igreja mostrar que ela é serva de Jesus. Ela sabe, irmãos, que precisa atender alguém, e para isso ela não mede esforços. Ela faz o que é preciso, mesmo que precise viajar 1.000 quilômetros, mesmo que vá a pessoa correr perigo, mas assim mesmo ela quer trazer o benefício que ela quer prestar à pessoa dessa forma. Paulo estava preso em Roma, como eu falei, era muito longe, a prisão poderia trazer complicações para o mensageiro, para o Epafrodito, mas lá estava ele, disposto a fazer a vontade de Deus.
Irmãos, nessa primeira abordagem, nessa primeira lição que eu queria compartilhar com vocês, é que uma igreja que é serva de Jesus, ela realmente não mede esforços para realizar a vontade do Senhor. Ela percebe uma necessidade, ela descobre uma necessidade, Deus coloca diante da igreja uma necessidade para ser atendida, ela move os seus recursos, as suas lideranças, o seu povo, as ações da igreja para realizar a sua tarefa. Ela faz, de alguma forma, que aquilo aconteça. Isso é o papel de uma igreja que é serva de Jesus, uma igreja disposta, muito disposta, a fazer a vontade do Senhor. Mas eu queria compartilhar com você uma segunda lição que o texto traz para a gente. E essa lição é a seguinte: servir é colocar o outro, a outra pessoa, acima dos nossos próprios interesses. É colocar a outra pessoa acima dos nossos próprios interesses. Irmãos, eu queria fazer um comentário aqui com vocês. Até fevereiro, nós vivemos, eu diria para você, uma toada no nosso mundo atual, tá certo? Nós vínhamos numa caminhada, né? Eu até fevereiro costumava dizer o seguinte, que a nossa sociedade era uma sociedade muito voltada para si mesma. Ela era muito voltada para o seu umbigo, como diz o outro. Ela preocupava-se muito consigo mesma. Ela olhava muito pouco para o outro, para o próximo. Estou falando de uma maneira geral na sociedade, tá? Não estou falando propriamente da igreja, que tem que ser diferente. E na vida moderna que nós estamos vivendo, com muito desenvolvimento das telecomunicações, dos meios da gente poder falar, conversar, dialogar e estar em contato com as pessoas, mais ainda as pessoas estavam ficando isoladas uma das outras, né? Bom, agora acontece o seguinte: parece que nós estamos mais isolados ainda. Por causa da pandemia, nós estamos mais isolados, nós estamos mais retidos em casa. No momento, por exemplo, nós estamos falando com vocês através desse meio aqui, que é a live, que é um meio que, graças a Deus, está podendo ser usado pelas igrejas para ter contato com o povo de Deus, mas nós estamos ficando mais isolados. Eu queria fazer uma pergunta para você pensar. Como vai ficar depois? Você já parou para pensar? Como será que vai ficar depois? Como que vai ficar a sociedade brasileira, por exemplo, depois dessa pandemia? Hoje nós falamos que nós temos muita vontade de abraçar os irmãos, de estar junto, de beijar os irmãos, de conversar, de estar perto. Mas eu tenho impressão, eu estava ouvindo um pastor essa semana, numa palestra, ele estava dizendo de que essa pandemia, essa situação que nós vivemos, vai fazer com que as pessoas mais se retraiam ainda do que elas estavam vivendo retraídas. Isso vai ser um desafio para a igreja. Por que ele estava falando isso? Porque as pessoas vão ficar temerosas, vão ter mais dificuldades para se aproximar das outras, vão criar mais barreiras, vão criar mais empecilhos. E isso vai ser uma dificuldade que nós, como igreja, vamos ter que enfrentar. Nós vamos ter que olhar para isso. Nós vamos ter que descobrir maneiras de quebrar esses bloqueios que possam surgir. Sabe por quê, irmãos? Porque no reino de Jesus não é assim. Lá em Lucas 22, capítulo 26, Jesus falou assim: mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja o que serve. Ou seja, Jesus nos levou ao relacionamento. Jesus defendeu o relacionamento. Jesus fez isso no seu ministério. Ele fez isso demais. Ele podia estar cansado, podia estar esgotado depois de um dia atendendo as pessoas, mas se ele visse alguém precisando, alguém necessitado, alguém buscando a ele, ele não se furtava de ir lá atender a pessoa,
de dar atenção para a pessoa. Todos aqueles que o buscavam, Jesus estava pronto a atender. Para Jesus, irmãos, para Jesus a vida do outro tem prioridade. Prioridade. Não é a minha vida que tem prioridade, é a vida do outro. É assim que ele quer que seja no reino de Deus. É assim que ele deseja que nós nos comportemos, que a sua igreja se comporte, que a sua igreja exerça a sua ação aqui na terra. Eu queria pensar assim, Jesus quer que eu sirva assim como eu sou servido. Como eu gosto de ser servido pelos outros, é assim que Jesus quer que eu sirva as outras pessoas. Eu queria perguntar para você, diante do quadro que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, dessa pandemia, desse isolamento que nós vivemos, como eu posso servir hoje? Como eu posso ser uma igreja que serve? Como eu posso fazer a vontade de Jesus num ambiente assim? Irmãos, existem algumas maneiras, eu sei que algumas você está fazendo. Uma delas é orar. É orar. E como a igreja tem orado, né? Nós temos sido desafiados a participar do relógio de oração. É muito importante que você continue participando. Aquele tempo destinado a você é muito importante que você faça. E há muitos pedidos sendo colocados. Eu tenho certeza que se você se dedicar ali a orar por todos os pedidos, de repente os 20 minutos nem vai dar tempo. Então, você está tendo uma oportunidade de orar por muitas pessoas. Há muita gente enferma, muita gente pedindo oração. Nós temos que orar pelos profissionais que estão trabalhando, nós temos que orar pelos médicos, pelos enfermeiros, enfim, por todos os profissionais que estão tendo que sair de casa e enfrentar essa situação para a gente ficar em casa, né? E nós temos que orar muito pelo nosso país, pela condição do nosso país, pela situação econômica que virá depois. Nós temos que orar, nós temos que clamar. Nós temos que orar pela igreja, para Deus nos dar sabedoria, para nós agirmos depois dessa situação, né? Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer. Outra coisa que a gente pode fazer, e você tem fácil na tua mão, é o telefone. O que eu posso fazer com o telefone? Eu posso ligar para alguém, eu posso perguntar para alguém como a pessoa está, eu posso ligar para alguém e orar pela pessoa, eu posso, sabendo que alguém está passando por alguma aflição, alguma doença, alguma necessidade, você orar, se colocar para a pessoa fazer alguma coisa. Irmãos, eu estava observando numa relação aqui em casa, ontem que a gente estava fazendo aqui, nós temos na igreja mais de 10 senhoras que têm mais de 70 anos. Não sei se você prestou atenção nisso. E algumas delas são sozinhas, moram sozinhas. Que tal você pegar o teu telefone e ligar para alguma delas um dia, ou outro? Elas vão se sentir felizes. Elas não estão podendo sair de casa. Se receberem um telefonema seu, vão ficar felizes de conversar com você e que você se lembrou delas. É uma maneira de servir. Outra maneira que você pode servir é fazer o que você está fazendo. O Ministério de Ação Social e Diaconia da Igreja está fazendo o levantamento de alimentos para montar cestas básicas para abençoar a vida de pessoas que estão precisando. E esse mês que nós passamos, eles fizeram uma porção de cestas que tem abençoado a vida de muitas pessoas. O desafio é que você continue fazendo isso. Separe um pouco daquilo que Deus tem dado para você, daquilo que você tem na tua despensa, mande lá para a igreja, mande lá para a Ivani de quinta-feira à tarde, ela vai estar colhendo esse material e o ministério vai estar fazendo a distribuição. Então, você pode ajudar, sim, dessa maneira. Eu sei que Deus vai te dar outras ideias, outras alternativas para você estar servindo. O importante é que a gente, como igreja, seja uma igreja que serve ao Senhor. Estenda a mão, abençoe, ore, converse, dê conselhos,
né? Faça a tua parte como uma igreja que é abençoadora, uma igreja que quer servir. Eu queria ainda compartilhar uma outra ideia contigo a respeito desse texto. É que servir por amor a Cristo eu devo fazer apesar das circunstâncias. Devo servir por amor a Cristo, apesar das circunstâncias. Irmãos, Epafrodito, apesar das circunstâncias que ele passou para atender Paulo e para atender o desejo da igreja, ele foi. Era tudo desafiador para ele. Ele tinha que andar aqueles 1.000 quilômetros, os meios de locomoção eram muito escassos naquele tempo. Eu tive lendo um comentário, o pessoal dizia que uma viagem dessa distância naquela época, ele ia demorar ali, pelos recursos da época, mais ou menos 6 semanas para chegar até Roma. Havia o perigo da prisão de Paulo, ele ser, de alguma forma, molestado por causa disso, mas ele foi. Ele talvez tenha pensado, o que eu vou falar lá? Como que eu vou me apresentar às autoridades? Como eu vou conseguir falar com Paulo? Será que eles vão permitir que eu fale com Paulo? Mas nada disso foi empecilho para ele. Ele foi. Irmãos, e além de tudo, o apóstolo Paulo diz para nós aí no texto que quando Epafrodito chegou lá em Roma, ele ficou doente. Ele pegou uma enfermidade lá brava. O apóstolo Paulo fala que ele quase morreu. Eu li um comentário que o pessoal falou que ele provavelmente pegou uma gripe, lá chamada gripe romana. Hoje, depois do coronavírus, a gente vai perceber que gripe também mata, né? E como mata, né? Basta não ter medicamento para combater, né? Mas as gripes que nós estamos acostumados a enfrentar, a gente tira de letra, né? Tira de letra tranquilamente. Só que naquele tempo antigo, não, né? E quando existia, assim, uma gripe, uma epidemia, costumava matar muita gente, né? E o Epafrodito ficou muito mal, e ele quase morreu. Mas, apesar disso, ele estava disposto lá a servir a Deus e fazer a vontade de Deus e abençoar a vida do Paulo, atendendo o desejo daquela igreja, né? Uma igreja que é serva não se preocupa com seus interesses, irmãos. Ela preocupa com o interesse do outro. Ela se dispõe a servir. Ela gasta o seu tempo, ela gasta os seus recursos, ela gasta a sua capacidade, ela gasta os seus dons, os dons dos seus membros, para abençoar a vida de outros. Irmãos, eu gostaria de contar um fato para vocês, né? Eu estava lendo essa semana, William Barclay é um escritor, ele fez um comentário sobre o livro de Filipenses e Colossenses, e ele relata nesse livro uma coisa interessante. Ele diz que lá no tempo da igreja primitiva, lá nos primeiros séculos, né, existia uma associação de homens e mulheres chamados parabolani. E o significado dessa palavra é o seguinte: jogadores. Só que eles não jogavam bola, nem jogavam nada disso, jogos, nada disso, né? O jogo deles era outro. Eles tinham um propósito, eles tinham um objetivo na vida. O objetivo deles era visitar as penitenciárias, visitar os enfermos, especialmente aquelas pessoas que estavam com moléstias graves, com moléstias infecciosas. Por isso que eles eram jogadores, jogavam com a sua vida. Mas essa era a função deles. Eles tinham esse desejo, essa vontade. Nessa época, irmãos, aí por volta do ano 252 depois de Cristo, ou seja, uns 200 anos depois que a igreja começou a se formar verdadeiramente, aconteceu uma grande epidemia
na cidade de Cartago. E lá na cidade de Cartago tinha uma igreja. A igreja era dirigida por um bispo lá, um pastor, um presbítero. Ele se chamava Cipriano, era o nome dele, né? E nessa cidade aconteceu uma peste terrível. E essa peste era tão terrível que as pessoas começaram a abandonar os seus mortos na frente das casas. Eles simplesmente deixavam os mortos na frente das casas e fugiam, iam embora das suas casas para não serem contaminados. Se a gente lesse isso tempos passados, antes de fevereiro, a gente fala que absurdo, né? Outro dia nós vimos isso acontecendo no Equador, não é verdade? Quem esteve acompanhando o noticiário viu isso acontecendo no Equador. E esse pessoal dessa igreja, esse pastor, o Cipriano, ele reuniu os membros da igreja e sabe o que eles fizeram? Eles começaram a enterrar os mortos. Eles se dispuseram a enterrar os mortos. Então, eles iam, achavam um corpo morto em frente a alguma casa, eles pegavam aquela pessoa e faziam o sepultamento. E por causa da ação desta igreja, deste pastor naquela época, aquela cidade não foi dizimada pela peste, pela moléstia, porque a propagação daquela enfermidade, daquela moléstia, foi muito menor naquele local, por causa dessa atitude que eles tomaram. Uma igreja que era serva do Senhor, que se dispôs a correr o risco, maiores riscos possíveis eles correram, mas se dispuseram a fazer alguma coisa pelos outros. Irmãos, como nós temos sido como igreja? Nós temos sido uma igreja serva? Como nós temos sido? Como nós somos conhecidos até então? Nós somos conhecidos como a Igreja Azul, lá do Parque Itajaí. Nós somos conhecidos como uma igreja alegre, que recebe bem as pessoas. Nós somos conhecidos como uma igreja que se importa com as pessoas, que dá atenção para as pessoas do bairro. Como nós somos conhecidos? E aqui fica uma pergunta importante para a gente responder. Como nós queremos ser conhecidos depois dessa epidemia? Como nós vamos ser conhecidos depois? Irmãos, uma coisa é certa. Depois de tudo isso, depois que tudo isso passar, eu não sei se isso vai ser logo, se vai demorar, a gente não sabe, a gente não tem a mínima ideia. A gente gostaria que passasse logo, mas a gente não tem ideia. Continua pessoas morrendo, nós estamos já com quase 7 mil brasileiros que morreram, nós estamos já com 100 mil pessoas contaminadas com o vírus. Então, é grave a situação, muito grave. E agora isso vai passar. Daqui a pouco isso acaba. Nós vamos começar a voltar à normalidade. Eu tenho certeza, irmãos, que nós não vamos ser mais os mesmos. A igreja não vai ser mais a mesma. A nossa vida não vai ser mais a mesma. As pessoas não vão ser mais as mesmas. Eu disse que talvez as pessoas vão ficar mais retraídas. Mas, por outro lado, eu também penso que as pessoas vão ficar mais abertas ao Evangelho. Sabe por quê? Porque uma epidemia como essa quebra barreiras, quebra muros, quebra separações, quebra corações duros. Há muita gente sendo afetada por todas essas coisas. E ver cenas como nós temos visto, como nós falamos de manhã, tem sido chocante para nós. Mas nós, como igreja, vamos ter que estar preparados para ser uma igreja serva do Senhor Jesus, depois de tudo isso. Como vamos ser uma igreja serva? Esse é um desafio para a gente começar a pensar já. O que nós vamos poder fazer depois? Agora, a gente pode fazer pouca coisa, mas algumas coisas nós estamos fazendo. Mas depois nós vamos poder fazer muitas coisas. Muitas coisas.
As pessoas vão estar vulneráveis, vão estar carentes, vão estar necessitadas da graça de Deus. E nós vamos ser chamados a continuar levando o evangelho do Senhor Jesus para as pessoas. Uma igreja que é serva de Jesus é uma igreja que se dispõe a fazer a vontade do seu Senhor. E como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos ser uma igreja que sirva ao Senhor, que se dedique ao próximo e que coloque a sua vida a serviço do outro. Esse é o desafio, irmãos, para nós hoje. É o desafio para nós nesses dias. É o desafio para nós daqui a um tempo. Que igreja que nós queremos ser? Que igreja que nós vamos ser? Que igreja o Senhor Jesus quer que a gente seja? Eu queria, nesse momento, estar orando contigo. Santo e amado Deus, diante da tua magnífica presença, Senhor, diante da tua palavra, diante do teu Santo Espírito, que fala conosco, que nos convence, que mostra quem nós somos e o que precisamos fazer. O Senhor está nos desafiando nessa noite, para nós sermos uma igreja serva. Nos ajude, nos abençoe, Senhor, como igreja tua, a olhar para o Senhor e aprender com o Senhor, e aprender a servir o próximo, e aprender a abençoar o próximo, e aprender a usar aquilo que o Senhor tem nos dado, os dons, a capacidade, os recursos, a nossa vida em prol do outro, em prol do próximo, Senhor. Que a gente possa continuar sendo abençoadores de vida, que possamos levar o teu evangelho, possamos levar os valores do teu reino à frente, Senhor. Que muitas e muitas vidas possam ser abençoadas através de nós e através da tua igreja. Nós nos colocamos diante de ti. Somos agradecidos a ti pela tua presença aqui conosco e pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pastor Itamar, eu queria chamá-lo nesse momento para nós fazermos a administração da ceia. E eu vou pedir para você ir assumindo aí, porque eu vou ter que dar uma saidinha aqui para virar minha câmera, viu, pastor? Tá? Estou numa outra posição aqui, tá bom? Tá certo, Gerson. Eu já virei, já dei uma ajustada aqui. Enquanto o pastor Gerson se prepara, eu quero compartilhar um texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Essa igreja ela estava com alguns problemas, algumas dificuldades. Paulo tratou de muitas coisas. E um desses problemas era com relação à ceia. E o apóstolo Paulo, então, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, Paulo diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Depois Paulo ainda diz: examine-se, pois, o homem assim a si mesmo, né? É para examinar assim, hein? Não é para examinar o outro, não, hein? E coma do pão e beba do cálice. Irmãos, esse texto o apóstolo Paulo está tratando com a igreja de Corinto acerca de alguns problemas que havia com relação à ceia. A ceia do Senhor, e naquela época, não era só o pão e o vinho, ou o suco de uva, né? Mas era realmente uma refeição que eles faziam, né? Era uma refeição. E naquela época, cheio de problemas e algumas dificuldades, e o povo se desviando daquilo que deveria fazer,
Mas a partir daquele instante, daquele momento, Paulo dá essa exortação à igreja. E nós devemos participar da ceia do Senhor. Primeiro, lembrando do que ela significa. E o significado dela é o sacrifício de Jesus para pagar o preço do nosso pecado, do meu pecado e do seu pecado. Tá? Então, por isso, essa exortação do Paulo, para que isso não fosse feita de maneira indigna. Né? E o homem deve examinar-se a si mesmo, né? Ou seja, cada um faz a sua avaliação da sua vida. Não é o marido fazer da esposa, a esposa do marido, o fulano da Beltrana, esse tipo de coisa, não. É cada um, de fato, pensando naquilo e como é que anda a sua vida. Tá? Todos nós, hoje, somos, então, convidados a participar da ceia. E quando eu participo da ceia do Senhor, eu tenho que ter isso na mente. Não vai haver transformação mágica, miraculosa, do pão em corpo de Cristo e do suco de uva no sangue, literalmente. Não haverá. Isso não vai acontecer. Né? Não vai haver nada de sobrenatural nesse aspecto. Mas algo maravilhoso e misterioso acontece é que Cristo se faz presente nesses elementos para que, de fato, nós nos lembremos do sacrifício que ele fez. Então, nesse instante, você é convidado a participar desses elementos. Nós vamos orar, abençoando o pão, abençoando o suco de uva e depois participaremos da ceia do Senhor. Abaixa a tua cabeça mais uma vez, fecha os teus olhos mais uma vez. Deus bendito, no nome de Jesus, nós, neste instante, consagramos a Ti, ó Pai, o pão e o suco de uva que está na mesa de cada um de nós. Não haverá nenhum milagre, não haverá nada de transformação física, mas neste instante, ó Pai, este pão e este suco de uva, eles têm a função de lembrar a nós o que Cristo fez. Jesus nos deu uma ordem de celebrarmos esta ceia até que ele volte a Deus. Enquanto Jesus não voltar, a igreja deverá celebrar esta ceia em comemoração, em celebração e em memória daquilo que Jesus fez pelo seu povo. Abençoa agora esses elementos, ó Deus, que eles deixem de fato o seu uso comum e que eles tenham, ó Deus, que ele nos traga à memória e ao nosso coração o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Nós oramos agradecidos a Deus no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, meu irmão. Nesse instante, eu quero mostrar para vocês aqui a minha família, né? Felipe, Simone, Sara, a Neuza, nossa convidada, e o Matheus. Nós iremos, então, participar através do pão. Tá? E partindo do pão, nós, então, iremos tomar. E eu quero convidar você aí na sua casa que você faça exatamente isso, tá bom? Eu vou... Dá para virar aí? Como é que faz? Matheus, não pode virar. Vira para você, né? Tá? Jesus Cristo, da noite em que ele foi traído, ele pegou um pão muito maior do que esse, e ele partiu esse pão, dizendo assim: este é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, eu quero convidar você nesse instante, você que está na sua casa, que você tome desse pão, sirva aqueles que estão com você, ou se você estiver sozinho, que você se sirva deste pão nesta hora. Este é meu corpo que é dado por vós, disse Jesus, fazei isto em memória de mim. Este é meu corpo que é dado por vós, disse Jesus, fazei isto em memória de mim. Muito bem, meu irmão, agora você, com o pão, você pode, então, participar.
Agora, o pastor Gerson irá nos ministrar no vinho. Ou no suco de uva, né? Isso. Irmãos, Senhor Jesus, depois de comer o pão, ele pegou o cálice. Pastor Gerson, nós não estamos ouvindo direito o senhor. Talvez aí a solução que for pegar na mão mesmo, não teve jeito. Pega mais perto. Não, que microfone está falando? Tá me ouvindo agora, Itamar? Não. Não? Tá bom, estamos ouvindo. Tá ouvindo? Então tá bom. Então, o Senhor Jesus, depois de cear, depois de comer o pão, ele pegou o cálice e disse assim: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Bebei dele todos, fazei em memória de mim. O suco de uva, o vinho, representado por Jesus naquele momento, trazia a nossa lembrança, o sangue de Jesus derramado na cruz. E quando nós participamos da ceia, quando nós tomamos o suco de uva, nós estamos nos lembrando aquilo que Jesus fez por nós. Então, eu queria te convidar agora, do jeito que você distribuiu aí na sua casa, na sua família, o pão, agora você passa o vinho, o suco de uva, para os teus familiares aí, para que a gente participe juntos desse momento. Vamos distribuir, então, o cálice. Todo mundo já pegou o cálice? Podemos, então, participar todos nesse momento. E agora eu queria agradecer. Senhor Jesus, nós somos imensamente agradecidos a Ti pelo Teu amor, pela Tua bondade infinita, pela Tua graça. Ó Pai, pelo sacrifício lá na cruz, ó Pai. Nós não merecemos nada do Senhor, mas o Senhor deu a Tua vida por nós. E por causa do Teu sacrifício lá na cruz, nós temos uma nova vida com Deus. Nós estamos novamente recebidos na presença de Deus como filhos. E eu te agradeço por isso, Pai. Muito obrigado pelo teu amor por nós, pela tua imensa graça por nós. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Pastor Itamar. Pois não, pastor Gerson. Vou deixar contigo aí para você encerrar, então, tá bom? Ok. Muito bem, meu irmão. Você deve ter percebido que nesta noite nós tivemos alguns desafios, né? Mas graças a Deus a mensagem foi muito clara. Graças a Deus deu para entender perfeitamente. Deu para entender perfeitamente o que o Senhor falou, o que o nosso Deus falou através do Senhor, pastor Gerson. Né? E é um desafio, de fato, para que a gente haja durante essa semana de maneira diferente. De fato, a gente possa se dispor a servir a Deus de uma maneira mais prática, né? De uma maneira mais efetiva aí, e, de fato, fazendo diferença aí na vida das pessoas, na vida da nossa sociedade, em meio a tudo isso que nós estamos experimentando nestes dias. Eu quero orar pela tua vida, pela vida da tua família. Eu quero lembrar também você das nossas mudanças de horário. Domingo que vem, às 9h30 e às 19h. Os nossos avisos continuam absolutamente os mesmos com relação ao desafio de arrecadarmos alimentos não perecíveis para que a gente possa, de fato, ajudar pessoas que estão necessitadas. A questão do nosso WhatsApp, ele é um meio de comunicação durante a semana, durante
os momentos, final de semana, aquilo que você precisar, pedido que você quiser, orientação que você tiver necessidade, que de fato você use esse instrumento, tá? E, de fato, um desafio, então, para nós, pastor, a questão de darmos uma ligadinha, né? Para aquelas senhoras que precisam, as que têm mais de 70, as que têm menos de 70, também a gente vai ligar assim, não tenha a menor dúvida disso, né? E a gente vai, de fato, buscar aí o nosso desafio. Cada um tem a sua luta, a sua dificuldade, mas, de fato, vamos tirar um tempinho aí, meia horinha que for, para a gente fazer, de fato, uma ligação, passar um WhatsApp, enfim, entrarmos em contato com os irmãos da igreja, especialmente das células, né? Você que participa de uma célula, não deixa aí o seu irmão, o seu irmã sem um contato. E você que não participa de uma célula, está na hora de você buscar aí a participação numa das nossas células, tá bom? Especialmente você que é membro da nossa igreja ou não, mas entre em contato conosco, pastor Gerson, nós podemos te orientar com a célula mais próxima da tua casa, para quando retornarmos, a gente, de fato, possa participar presencialmente, inclusive, tá bom? Então, fica aqui as nossas orientações, todas as que nós já demos continuam valendo. Cuide-se, cuide-se. Temos recebido muita informação neste final de mês dos grandes desafios que vão se colocar pela frente. Então, cuide de você e cuide daqueles que estão com você, tá bom? Vamos orar nesse instante. Então, abaixa tua cabeça, fecha os teus olhos. Deus bendito, Pai maravilhoso, no nome santo de Jesus, nós continuamos na tua presença. E nesse instante nós te agradecemos, porque apesar das dificuldades, dos desafios desta noite, neste culto, ó Pai, nós chegamos ao final desse momento de adoração, de louvor a Ti e de ouvir a Tua palavra, a Tua exortação. Que, ó Pai, ao encerrarmos esta live de hoje, este culto de hoje, de fato sejamos transformados pelo Teu Santo Espírito e pela Tua palavra. Que a nossa prática, ó Deus, seja diferente daquilo que estávamos fazendo até hoje, ó Pai. Ajuda-nos a melhorarmos sempre, ó Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Perdoa o nosso pecado, ó Deus, nós oramos no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida, sobre a vida da tua família e sobre todo o povo de Deus esparramado por toda a terra, hoje e por todo sempre. Amém. Que a gente possa melhorar, né? Melhorar. Às vezes trava, e travar ao vivo é desafiador. Nós estamos encerrando essa live, que você possa compartilhar, passar para os teus amigos, para que aqueles que não assistiram ao vivo possam, de fato, assistir depois. Nós estaremos no YouTube também, gravado, né? Não ao vivo, mas gravado. Logo, o final da noite, ou amanhã, logo cedo, esse nosso culto já estará integralmente lá no YouTube. Você pode compartilhar também. Tá bom? Deus abençoe e uma boa semana. Pastor Gerson, mais algum recado, algum aviso, orientação? Não, somente se alguém tirou foto da sua ceia em casa, mande para a gente. Vai ser interessante a gente receber. Sem dúvida. Maravilha. Bom. E se não tirou, ainda dá tempo de tirar, né, pastor? Isso. É isso aí. Boa noite, Gerson. Boa noite, Luci. Boa noite a todos vocês. Deus abençoe e boa semana. Boa semana.